Oi gente, aqui é a equipe 2, composta por mim, pela Gabi, pelo Cauã, pelo Daniel e pela Mari e pela Elô, só que elas não puderam estar aqui presentes hoje, elas vão aparecer posteriormente no vídeo. E a gente vai falar um pouco mais sobre os processos de como foi para fazer o etanol a partir da beterraba. Bom, para começar o nosso processo, nós precisamos fermentar a beterraba para que a sacarose dela se transformasse em etanol. Para isso, nós descascamos a beterraba em formatos pequenos para aumentar a superfície de contato. No total, nós obtivemos 965 gramas de beterraba. Bom, após isso, nós cozinhamos a beterraba por aproximadamente 40 minutos para quebrar a sacarose, para depois nós colocarmos ela junto com um pouco da água no liquidificador e bater. Depois de um tempo, esse suco esfriou, e com isso a gente adicionou as leveduras, que são a fermentação de pão. Nisso, eles vão consumir os açúcares presentes na beterraba. Com isso, vai ter o dióxido de carbono e o etanol durante esse processo. Sim, e a gente deixou o nome desse é almoço, a gente deixou ele guardado ali porque estava quente ainda no dia, só que esses dias próximos a temperatura ela deu uma baixada, então a gente cobriu com um pano e deixou mais próximo do sol, porque é ideal que esse moço, para as leveduras agirem corretamente, transformar essa sacarose em etanol e dióxido de carbono que ele libera, é aconselhável que deixe numa temperatura entre 20 e 30 graus, então tem que estar bem quentinho ali para a levedura agir corretamente e ter o que a gente quer. Para fazer a parte da destilação, a gente teve que fazer um improviso porque a gente não tinha o destilador correto aqui na escola. Então a gente pegou uma panela de pressão e a gente peneirou o moço para colocar ele dentro da panela de pressão. Com isso a gente colocou dentro da panela de pressão, a gente usou também um agitador magnético que dá para controlar melhor a temperatura, que a temperatura ideal para fazer essa destilação é de 78 graus, no máximo 80 graus. Para não sair nenhuma impureza junto com o etanol. Por exemplo, a água, porque a gente já passou dessa temperatura, começa a sair água junto. Então a gente utilizou a panela de pressão, a gente utilizou também o tubo fracionário, que a professora deu pra gente, a gente utilizar, e a gente armou uma arapuca para que a água ficasse correndo constantemente nesse tubo fracionário. Vocês viram no videozinho rápido a nossa arapuca, então eu vou estar explicando ela aqui igual eu falei anteriormente. A gente tem o nosso agitador magnético, a gente consegue controlar a temperatura por ele. A gente tem a panela de pressão, que o nosso moço está aqui dentro. A gente improvisou esse caninho, esse aqui é o tubo fracionário que a professora tinha e emprestou pra gente usar. E aqui é a arapuca mais que a gente já pensou na nossa vida, a gente usou 100% do QI para fazer ela. Então é uma mangueira que está saindo lá de fora para que a água fique correndo aqui dentro, como a gente não tinha um motor elétrico para fazer isso. E é necessário que a água fique correndo, então a água entra por aqui e sai lá por baixo por esse tubo aqui. Então o etanol ele vai evaporar por aqui e passar aqui. Quando chegar aqui nesse tubo fracionário, onde está passando a água corrente, ele vai condensar e ele vai sair aqui nessa parte. Então, basicamente, é isso. Uau! E agora a Elô e a Maria Clara vão estar explicando um pouquinho mais pra gente o que é esse etanol, a fórmula química dele e por que ele é usado aqui no Brasil e usado na indústria também.
Falando um pouco mais agora sobre o que é o etanol, ele é uma substância química que pertence à função orgânica dos álcoois. Ele possui a fórmula C2H6O e às vezes pode ser representado como C2H5O. O nome comercial do etanol é álcool etílico. Ele é um líquido incolor, inflamável e solúvel em água, éter etílico, propanona, clorofírmio e também em hidrocarbonetos. O etanol ele tem esse nome devido à química orgânica, já que ele tem 2 carbonos, que explica o et, tem ligações simples, que explica o an no meio do nome, e o sufixo ol, que é devido a ele ser um álcool. Agora explicando um pouco sobre as propriedades químicas e físicas dele, alguns dados pertinentes a isso. A massa molar dele é 46,068. O ponto de fusão é menos 114,14 graus. Já o ponto de ebulição ele é 78,24 graus e a densidade é 0,7893. Algumas vantagens do etanol é que ele é um produto muito sustentável e versátil, especialmente quando ele é comparado à gasolina hoje. Ele também é, hoje em dia, uma peça fundamental nessa transição energética para um modelo de economia global que todos os países estão buscando, com um baixo carbono e menor impacto ambiental. Ele emite 80% menos gases do que a gasolina emite hoje em dia. Ele também é muito vantajoso porque ele tem esse custo acessível, já que a produção nacional ela ocorre em grande escala. Também é um biocombustível, como já dito, ou seja, ela deriva de recursos naturais renováveis. E também gera muitos empregos em todas as etapas da produção dela. O etanol ele é solúvel em água, ao contrário da gasolina, e esse é um aspecto que diminui os riscos de contaminação. Então, é muito mais vantajoso do que a gasolina e outros álcools. Agora, a utilização. Como pode ser utilizado o etanol hoje em dia? Bem, ele pode ser utilizado como biocombustível, fonte de energia elétrica ou como matéria para gerar subprodutos. Além da utilização mais comum, como sendo biocombustíveis, existem outras aplicações para o etanol, como na indústria, no modo industrial, na fabricação de detergentes, por exemplo, produtos de limpeza, têxteis, pintura, solventes, entre outros. Também na indústria cosmética, seja na fabricação de perfumes, ou desodorantes, cremes, ou produtos de higiene em geral. E também ainda na indústria alimentícia e farmacêutica, na fabricação de bebidas, vodka, gin, licores, por exemplo, vinagre, vacinas, antibióticos e antissépticos. Bem, isso aí são apenas alguns dados sobre etanol, e é isso. Diante dos desafios ao combate das mudanças climáticas, o etanol se apresenta como uma das rotas tecnológicas para a construção de uma nova era de mobilidade sustentável, já que é o biocombustível com a menor pegada de carbono no mundo. Atualmente, no Brasil, o etanol é produzido tendo como base de matéria-prima tanto a cana-de-açúcar quanto o milho, podendo ser usado puro, como etanol hidratado, ou misturado à gasolina, como etanol anidro. O uso de etanol contribui de forma significativa para a preservação ambiental e para a melhoria do ar, com a redução das emissões de gases que agravam o efeito estufa. Na comparação com a gasolina, o biocombustível reduz em até 90% das emissões de CO2 no mundo. De 2003, ano do lançamento dos carros flex, a dezembro de 2023, o uso do etanol evitou que mais de 660 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na atmosfera. Para efeito semelhante na natureza, seria como cultivar aproximadamente 5 milhões de árvores durante os próximos 20 anos. Essa baixa pegada de carbono recolocou a qualidade do ar da cidade de São Paulo, que é a quarta cidade mais populosa do mundo, dentro dos padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Além da redução de poluição, a produção de etanol significa também a preservação ambiental.
Com a criação e o desenvolvimento de programas como, por exemplo, o Renova Bio, que significa a Política Nacional de Biocombustíveis que estimula a substituição de combustíveis fósseis por renováveis e prevê o desmatamento zero, o setor sucroenergético cada vez mais em eficiência e sustentabilidade. Com 48% de participação na matriz de transportes, o etanol se torna um orgulho nacional por sua eficiência energética, por sua sustentabilidade e pela geração de empregos e renda no campo.